Hoje, aqui no Canva para celular, eu vou te mostrar como eu fiz esse cartão de visita digital, interativo e muito fácil de fazer. Eu estou aqui no início do Canva. Para fazer esse cartão, eu uso o tamanho do Story do Instagram, que é o tamanho praticamente da tela do celular. Eu vou clicar nesse Story e vai abrir a página em branco para começar as edições. Para começar, vou adicionar aqueles elementos que eu coloquei a cor verde no canto direito e esquerdo, que é o que dá o diferencial nessa arte. Eu vou vir aqui embaixo em mais, vou passar o menu e vou procurar aqui embaixo por quadros e clico em ver tudo. Aqui, como são muitos quadros, esses quadros você adiciona imagens e também adiciona cores. Você vai procurar aí pelo que você mais se identifica para colocar aí no seu design. Quando eu volto aqui de quadros e fico na primeira página de elementos, a primeira opção é usados recentemente, é o que você usou recentemente. E ele está aqui. Se eu fosse procurar lá, eu ia gastar muito tempo procurando. Se você quiser usar o mesmo elemento, eu vou te mostrar o nome dele aí que você consegue pesquisar. Para saber o nome dele, eu clico em seguro e ele aparece aqui, ó, o nome dele e mais informações. Se for um elemento que você vai utilizar bastante para ficar mais fácil de encontrar, você pode adicionar ele ao favoritos, da mesma forma aqui. Você clicou, segurou no elemento, apareceu esses nomes aqui, essas informações, você vem na opção marcar como favorito. E aqui nesse mesmo menu, você vai encontrar a pasta de favoritos. Se ele não tiver no menu aqui, nesse menu principal, como o meu está, você vem em pastas e vai ter aqui a pasta de favoritos. Voltando para o elementos, eu já tenho ele aqui em usados recentemente e vou clicar nele. Eu vou aumentar ele de tamanho. Vou girar ele, vou encaixar ele aqui, ó. Vou encaixando e vou colocando exatamente onde eu quero que ele fique. Aqui eu posso colocar uma imagem ou colocar cores. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma imagem, que é a imagem dourada. Então, eu venho em substituir. E venho na opção fotos. Se eu quiser uma foto do meu celular, da minha galeria, eu venho ou em galeria, que você vai acessar diretamente o seu celular, ou venho em uploads. Como está em usado recentemente, eu já vou utilizar, que é essa primeira imagem dourada. Eu vou segurar ela aqui para você ver o nome dela, se você quiser pesquisar por ela, utilizar ela. Vou clicar e ela automaticamente vai vir para cá. Eu vou vir aqui, ó, nesse íconezinho e vou duplicar. Duplicou, agora eu vou vir em cor e vou colocar a cor verde. Quando eu duplico, ele já duplica trazendo um pouquinho para baixo e já ficou exatamente onde eu quero que fique. Agora eu vou adicionar no canto esquerdo desse design. Vou clicar no verde ou no dourado, vou duplicar ele aqui, ó, e já vou encaixando aqui em cima. Vou girar ele, ó, e deixar ele com essa ponta mais fina para baixo, para que eu cause o mesmo efeito desse do lado direito, só que ao contrário, só que um efeito, né, um desenho como se fosse contrário. Adicionei, ajustei certinho, vou clicar nele, vou duplicar ele e vou também vir em cor e colocar cor verde. Ele duplicou e veio para baixo, então eu tenho que voltar ele para o lugar para ficar com essa faixa dourada. Se eu não conseguir ajustar manualmente, com o dedo arrastando, deixando exatamente no lugar que eu quero, eu venho aqui no menu e venho ajustar a posição e eu consigo, ó, deixar no local que eu quero. Vou mexer nessas setinhas pro lado, para baixo, para cima e ajusto. Eu vou vir mais novamente. Em elementos, vou passar aqui e vou vir em quadros. Esse primeiro quadro aqui eu clico, que é o redondo. Vou diminuir ele um pouco e vou centralizar ele aqui, ó. Tá vendo que aparece a linha rosa do Canva, que tá dizendo que tá centralizado? Então, vou deixar ele aqui. Essa linha quadrada toda ao redor são as margens. No caso, o limite que eu posso colocar as informações desse design. Eu vou clicar em substituir e colocar uma foto minha aqui.
Na opção Uploads, eu tenho algumas fotos minhas aqui. Eu já tenho essa foto aqui com fundo verde. Eu clico nela, ela já adiciona aqui. Aí, ao longo do design, eu posso ir ajustando o tamanho. Se eu achei grande, eu posso ir diminuindo. Se eu achei pequeno, eu posso ir aumentando. Eu vou vir em mais novamente e vou vir aqui em elementos. E vou procurar por esse design aqui que eu quero colocar ao redor da minha imagem. Esse é o nome dele aqui. Eu vou clicar. Ele é uma imagem que eu consigo trocar a cor dele. Então, eu vou vir embaixo na opção cor. E vou colocar uma cor dourada. Por que eu escolho essa opção de botar esse círculo ao redor da minha foto? Porque na minha visão, ao longo do tempo, quando a gente vai trabalhando com arte, a gente vai vendo algumas coisas que podem melhorar. Então, na minha visão, essa minha imagem, essa imagem do perfil que tá aqui, ela tá sem graça. Tá uma coisa legal, bonita, mas tá sem graça. E eu posso deixar ela mais bonita. Então, eu coloco um círculo aqui. Esse círculo com esses efeitos aqui, para deixar mais interessante, fugir um pouco do básico. Veja, ao adicionar um detalhe que parece tão simples, fica bem melhor do que estava antes. Agora eu vou começar a colocar as informações que eu quero que as pessoas vejam, que eu quero que elas saibam aqui nesse cartão. Vou adicionar meu nome, vou vir em mais. No menu aqui embaixo eu vou vir em texto. E inserir um título. E vou vir em editar aqui embaixo e adiciono o meu nome. Feito isso, vou passar aqui e vou vir, em fonte. Vou modificar a fonte aqui desse nome. E vou adicionar essa fonte aqui, essa primeira aqui, a opção que tem. Vou fechar no X e nesses pontinhos aqui, da lateral, eu vou diminuir esse nome. Ou posso diminuir aqui, o tamanho da fonte, aqui no menu. Consigo também diminuir aqui ou aumentar. Vou encaixar embaixo do meu nome. Vou ajustar aqui o tamanho que eu quero. E vou tentar ao máximo deixar aqui, centralizado essa minha foto do perfil. Agora, duplico aqui. E venho em editar. E aqui eu posso colocar minha função, posso colocar alguma coisa que quando as pessoas leiam, saibam, né, do que se trata esse cartão. No meu caso, eu vou colocar o @ do meu Instagram. E vou diminuir aqui. Vou encaixar aqui embaixo, Eu uso aqui, tipo essa estrela aqui, para movimentar esse nome ou segurando no nome mesmo eu consigo movimentar ele. Agora eu vou colocar o que é que eu faço, qual o meu trabalho, qual o meu serviço. Vou clicar no meu nome aqui, vou duplicar, vou trazer aqui para baixo e vou começar a colocar. Vou vir editar, coloquei aqui criação de artes. Essa fonte, ela é bem legal que ela me dá a opção de colocar ela em negrito. Vou procurar aqui formato e vou colocar nesse B aqui, consigo deixar em negrito que ela fica mais evidenciada. Ajustei aqui o tamanho dela. E, por exemplo, no meu caso, eu faço criação de artes, mas que tipo de artes? Então, eu vou ter que colocar subtópicos, isso é um tópico. Para deixar mais visível esse tópico, mais evidenciado esse tópico, eu vou colocar alguma coisa para chamar a atenção dele. No meu caso, eu vou colocar uma seta. Vou vir mais aqui embaixo e em elementos, eu vou buscar por seta. E eu vou buscar aqui uma seta que eu gosto, no caso, gratuita, né? Todos esses elementos que eu estou utilizando aqui são gratuitos, tá? Eu escolhi uma seta simples aqui, ela tá na cor branca, eu vou vir em cor, eu vou optar cor verde. Ela tá bem grande, nesses pontinhos eu vou diminuindo ela. Vou passar aqui o menu e vou vir inverter horizontalmente, ela vai virar. E eu vou colocar ela aqui em cima e vou diminuindo para ajustar no tamanho que eu acho que fica adequado aqui. E agora eu vou começar a botar subtópicos. Vou clicar novamente em criação de artes, vou duplicar, vou ajustar aqui embaixo um pouquinho mais para dentro, Vou vir em editar. Adicionei 2 tópicos. Vou vir novamente aqui em formato e colocar em negrito. Eu tô achando o espaçamento entre eles, entre uma linha e outra, muito longe. Então, eu posso vir aqui, no menu embaixo, em espaçamento. Espaçamento entre linhas, eu posso diminuir um pouco.
aqui esse espaçamento. Agora, o que é que eu vou fazer para destacar esses subtópicos? Vou colocar também setas. Vou vir no mais. E aqui eu já busquei por seta, né? Já tá na busca. E eu escolhi essa seta aqui, que tem duas cores. Mas eu vou colocar a mesma cor nela. Aqui vou vir em cor, ó, na primeira cor. Vou colocar esse tom dourado. E na segunda cor, vou fazer a mesma coisa. Quando você utiliza elementos gratuitos, às vezes você se limita. Ah, não tem isso, não tem aquilo, só no pago. Mas aí você mesmo pode criar, fazer a junção de uma coisa e de outra. Como, por exemplo, eu vou fazer agora. Eu tenho essa seta, eu acho que ela tá um pouquinho sem graça. Aí eu vou vir no mais novamente e vou procurar aqui, ó, por círculo dourado. E vou escolher esse círculo mais grossinho aqui, ó. Vou diminuir, vou encaixar, ó, em volta dessa seta aqui. Vou vir em posição para trás. Eu tô fazendo isso só para poder selecionar essa seta de dentro. Vou selecionar essa seta de dentro. Vou passar o menu aqui e vou vir em mais. E vou selecionar vários. E vou e seleciono esse círculo. E venho em agrupar. E aqui se tornou praticamente um elemento só. Se eu quiser soltar, eu venho aqui no menu embaixo, ó, desagrupar. E aqui eu diminuo os dois juntos, ó. Eu diminuo, ó. E eu vou levar pra cá, ó. E vou diminuindo. Se eu quiser ver melhor, trabalhar menor, com os dois dedos eu dou zoom aqui, ó. Clicar e diminuir. E vou encaixando aqui, ó. Encaixo aqui. Venho nesses 3 pontinhos aqui. Copio e colar. E vai duplicar aqui, eu arrasto aqui pra baixo, para o outro. Veja que o Canva, ele me dá um número, 1414, você tá vendo? Isso é o distanciamento. Então, é importante para que o distanciamento entre um tópico e outro fique idêntico. Isso é bem interessante do Canva. Vou tirar o zoom aqui, ó, com os 2 dedos. E aqui eu vou colocando os subtópicos. Se tiver mais algum tópico, eu faço a mesma coisa que eu fiz no primeiro com esse nome Criação de Artes. Pronto, coloquei os tópicos do meu trabalho, o que é que eu faço. E agora eu vou adicionar os elementos ou os ícones para adicionar links neles. Em elementos, tem essa opção linhas e formas. Eu vou clicar nessa bolinha aqui, ó, do linhas e formas. Que é uma bolinha que eu consigo trocar a cor. Tanto eu troco a cor, quanto se eu vir aqui embaixo no menu tem a opção forma. E eu consigo a partir daqui trocar o formato dela. Mas eu quero essa redondinha mesmo. Eu vou diminuir ela. Vou primeiro centralizar aqui. Vou duplicar. Vou encaixar do lado esquerdo. Vou duplicar. E vou encaixar do lado direito. Para duplicar, eu venho aqui, ó, nesse menu flutuante. Agora eu venho no mais. Em elementos, agora eu vou buscar pelos ícones que eu quero divulgar. Eu quero divulgar o quê? WhatsApp, YouTube, Instagram, o que é que eu quero divulgar? Eu vou procurar aqui por YouTube. Vou adicionar esse que eu consigo trocar a cor. No lugar do vermelho, eu vou colocar a cor branca. E no lugar da cor branca, eu vou colocar a cor verde. Vou diminuir e adicionar ele aqui dentro desse círculo. Aí vai uma dica para saber qual elementos colocar aqui. Por exemplo, se eu for utilizar esse cartão para adicionar lá na bio do Instagram, não é necessário colocar link do Instagram. Concorda? Porque eu já estou dentro do Instagram. Não preciso ter link para redirecionar para o Instagram. Agora, se for um cartão para divulgação do seu trabalho pelo WhatsApp, eu preciso colocar lá o meu Instagram para as pessoas acessarem. Então, coloquei YouTube e vou colocar os outros elementos aqui. Aqui no meu coloquei o WhatsApp, YouTube e esse desenho que vai ser o portfólio. Para procurar todos esses ícones, você faz a mesma coisa que eu fiz para procurar o ícone do YouTube. Vou em elementos e pesquiso pelo nome. Agora eu vou adicionar o nome de cada um abaixo deles. Vou vir no mais. Vou vir em texto. Inserir um subtítulo, que fica menor. E vou editar. Colocar o nome WhatsApp. Diminuir. Colocar aqui embaixo. Vou trocar a fonte.
e vou fazer a mesma coisa com os outros. Lembrando que quando você for fazer, você não vai conseguir deixar ele já justinho assim dessa forma. O meu tá porque eu já testei, já modifiquei para fazer o modelo para mostrar para vocês. Então eu sei exatamente onde tem que ficar as linhas, os parágrafos, os itens. Você, quando você fazer a primeira vez, provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Então você vai estar o tempo todo ajustando. Então quando você quer, por exemplo, eu quero modificar esses ícones aqui. Colocar ele mais para cima, colocar mais para baixo. Mas eu vou fazer isso de um em um, vai demorar um montão. Como é que eu faço? Vou clicar aqui no WhatsApp, ó. Vou passar aqui o menu embaixo, vou vir no mais, selecionar vários e seleciono todos aqueles que eu quero modificar de uma vez. E vou selecionando YouTube, o portfólio. Com todos selecionados, eu consigo, ó, mexer todos juntos. Sem precisar mexer de um em um, dar um trabalhão danado. Eu consigo fazer isso. Eu posso vir agrupar aqui, ó, e deixar todos juntos. Eu posso só mexer aqui e tá pronto e eu saio e eles ficam separados normalmente. Agora eu tô achando esse nome embaixo bem sem graça. O que é que eu posso fazer para dar um charme nele? Vou vir mais em elementos. Aqui em linhas e formas, vou adicionar essa primeira linha. Vou puxar ela para cá, ó, para baixo do nome WhatsApp. Na bolinha, eu vou diminuindo ela. Se eu quiser ver melhor, eu dou um zoom aqui, ó. Bem justinho. E eu aqui consigo ajustar certinho para ficar retinho. E do tamanho que eu quero. Vou vir em cor da linha, colocar cor verde. Venho ajustar a posição e vou ajustando, ó. Venho em posição e para trás. E deixo o nome com um charmezinho mais legal, né? Mais elegante. Vou fazer isso nos outros dois também. Feito isso, eu vou colocar a frasezinha aqui, ó, para clicar nos ícones, para as pessoas entenderem que tem que clicar nos ícones para ser redirecionado. Vou vir no mais, vou clicar nessa segunda forma aqui, ó. Vou puxar aqui para baixo. Vou clicar nesse mais aqui, ó, para poder cortar, ó. E eu puxo lateralmente. Eu posso vir aqui, ó, em estilo. E eu posso mexer aqui, ó, no arredondamento dos cantos, deixar mais arredondado, menos arredondado os cantos desse elemento. E aqui dentro eu vou colocar a frase que eu quero. Eu não gosto de muitos espaços vazios. E pode perceber, né, que tem um espação aqui e outro espação aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar alguns símbolos, alguns elementos que eu gosto aqui para deixar um pouco mais elegante, sem poluir muito. Vou vir no mais. E eu pesquiso aqui o elemento que eu quero. Eu escolhi essa borboleta aqui para deixar do lado da minha foto do perfil. Vou diminuir ela aqui, vou dar uma ajustadinha. Eu tô achando ela muito suave, a cor muito suave. Vou deixar mais forte, vou duplicar ela, ó. E vou encaixar uma em cima da outra, ó. Vê, o dourado já ficou mais forte. Vou vir no mais novamente, adicionar essa linha aqui, ó. Só para ocupar espaço. Vou trocar a cor. Colocar a cor dourada. Muito cuidado nas cores, tá? Sempre trabalhar as mesmas cores para não ficar aquela mistura toda. E aí, eu posso melhorar mais esse design? Posso, sabe como? Colocando alguma textura aqui no fundo. Veja que tá bem liso. Se eu coloco uma textura, eu deixo mais elegante esse design. Vou vir no mais. E aqui em elementos, eu posso vir buscar aqui, ó, por textura. E você vai ter várias e várias texturas para você adicionar aí. A minha é essa daqui, ó. Eu pesquisei por Concrete, que é o nome dela. E encontrei ela aqui, ó. Que ela lembra um pouco o concreto. Vou encaixar aqui em cima e vou aumentar ela aqui, ó. Vou puxar ela embaixo para aumentar. Vou vir em posição e para o fundo. E ela fica aqui no fundo. Agora, vamos adicionar os links. Eu clico no WhatsApp, no ícone do WhatsApp. Passo aqui esse menu. Venho em adicionar link. E aqui eu insiro o link do WhatsApp.
O link do WhatsApp você vai pesquisar aqui, aí no Google, gerar link do WhatsApp, e você vai encontrar alguns sites que geram gratuitamente esse link, e você vai adicionar aqui. YouTube, você vai adicionar o link, o portfólio, se você tiver também, aí os ícones que você quer adicionar. Um dos últimos passos, não é o último passo, tá, gente? Tem um passo por último, que ele é muito importante, que dá toda a diferença, é um detalhe bem importante, tá? Então, não sai do vídeo agora, que é um detalhe bem importante. Você vem aqui, ó, para baixar. E você clica em baixar, e você vai aqui, ó, em formato de arquivo, vai escolher PDF padrão, porque em PDF é que vai conter os links. Você não pode baixar em imagem, porque em imagem não vai ter link, só se você quiser distribuir somente a imagem com as informações, mas ela não tem link clicável, só o PDF ou o link desse design. Pronto, baixou o PDF. E agora eu quero adicionar lá na minha biografia. Como é que eu faço? Aqui também, para baixar, na opção compartilhar, você clica em enviar link. Aqui, ó, compartilhamento de links restrito. Você vai clicar aqui, ó, na primeira opção e vai clicar em qualquer pessoa com link. No segundo quadradinho, você vai clicar e escolher pode visualizar. E aí, você copia esse link e coloca lá na sua biografia. E agora, o último detalhe que é importantíssimo é depois que você baixou aqui esse elemento em PDF, você vai precisar editar o nome dele. Porque do modo que baixa com alguns números, não baixa com o nome que você quer distribuir. Então, eu vou vir aqui nos meus downloads, nos meus PDFs que tem aqui baixado, né, os documentos. Então, eu tenho um PDF aqui, como vai ser o do cartão. Eu clico e seguro. Venho nos 3 pontinhos e venho em renomear. Isso aqui é no meu celular, o seu celular pode ser um pouquinho diferente. E eu posso vir e botar o meu nome aqui, ó, Jaine Araújo. Porque é assim que as pessoas vão ver. Porque quando você enviar esse PDF, a primeira coisa que vai aparecer lá no PDF é o nome desse PDF. Então, não é legal que esteja um monte de número, um monte de nome bagunçado, né? Lembrando que você não pode apagar esse nome .pdf. Se você apagar isso aqui, vai dar erro no seu documento, porque ele não vai identificar mais que é um PDF, tá? Então, vai ficar jainaraújo.pdf. Vou dar OK e fica aqui, ó. E quando você enviar, vai estar lá o nome bonitinho. Esse foi mais um passo a passo aqui no Canva para celular. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal para mais dicas. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.